Olá pessoal, vamos falar sobre assuntos relacionados às novas ameaças, digo entre aspas, né, ameaças que sofremos por não estarmos informados, por estarmos dormindo, por isso não estarmos despertos. E hoje, e nessa série de vídeos, vou falar sobre o Pix, sobre o rastreamento do Pix. Atualmente, em 2026, o Pix não era tributado, não tinha uma. Você não é tributado por transferir um Pix, não há tributação, um imposto sobre sobre essa transação financeira, como se fosse uma CPMF, mas a Receita Federal ela tem, com o uso de sistemas e por meio da reforma tributária, ela tem hoje meios, mecanismos para cobrar imposto em cima do Pix que você manda ou pelo Pix que você recebe. Então, dependendo do tipo de transação, de que Pix é esse, você pode cair na malha fina, pagar o imposto devido, que pode ir até 27,5%, pagar juros e multas, ter altas penalidades e se complicar muito com a Receita Federal e se complicar com a sua declaração do imposto de renda de pessoa física. Então, o monitoramento hoje em dia, ele ocorre de uma maneira muito completa, em que é impossível fugir da receita, e para a pessoa física, nós temos várias camadas de fiscalização. Os bancos, eles informam a Receita Federal se a movimentação mensal não é apenas uma, ultrapassar R$ 5.000. Então, não basta você enviar um Pix de 4.999. Se o total de transações for até R$ 5.000, isso vai ser reportado à Receita Federal. Lembrando que para a pessoa física esse limite é de R$ 15.000. E nós temos aí o cruzamento de dados, que é hoje utilizado pela Receita Federal para identificar recebimentos, pagamentos via Pix, que pode ser decorrente de venda de produtos, venda de serviços, aluguéis, e se essas vendas, se esses aluguéis foram declarados mesmo. E se houver discrepância entre o fluxo financeiro e a receita declarada, automaticamente o contribuinte ele entra na malha fina. Uma grande mudança que está sendo introduzida pela reforma tributária, além dos novos impostos IBS e CBS, em 2026 é o split payment, que é o pagamento automático. O Pix, ela é a peça central dessa engrenagem. E como funciona isso? Você já vai ser tributado no momento que você fizer que o seu fornecedor, que o seu cliente fizer um pagamento. Então, toda vez que um pagamento, você é um prestador de produtos e serviços, toda vez que um fornecedor, um cliente, pagar um Pix para a sua empresa, para você, a Receita já vai tirar aquele valor equivalente ao imposto. Então, a parcela que você vai receber é apenas o valor líquido, ou seja, a parcela referente aos impostos IBS e CBS vai ser recolhida automaticamente para o governo, e isso também vai implicar numa complicação que você vai ter caso você seja um prestador de serviço, um Uber, uma cabeleireira, uma diarista, um eletricista, um pedreiro. Isso pode complicar a sua vida, porque vai te colocar numa situação de inadimplência, de não declaração de impostos e te sujeitando também a uma fiscalização posterior. Além disso, nós temos um convênio do ICMS, que é o convênio 166 de 2022, sendo que apenas não é só a Receita Federal que monitora o Pix. Os estados também podem receber retroativamente, de forma retroativa, em tempo real, essas informações dessas transações eletrônicas. Então os estados vão cruzar, todas as entidades vão cruzar dados, e o Pix recebido ele vai ser cruzado com a emissão de uma nota fiscal de consumidor. E caso essa nota não seja emitida, isso vai trazer uma série de complicações. Se o estabelecimento recebe Pix, mas não emite nota, a autuação por omissão da Receita é automática.
Nós temos também a figura do nanoempreendedor, que se refere a uma isenção de 2026 com a reforma tributária, em que se criou a figura do nanoempreendedor, ou seja, quem fatura até 50% do limite do MEI, que não é formalizado. Então, para esses casos, as movimentações via Pix, elas não gerariam o recolhimento de IBS ou CBS, visando manter essa informalidade de subsistência fora dessa carga tributária pesada da Receita Federal e dos fiscos estaduais. Então é preciso ter muito cuidado com toda e qualquer transação via Pix, porque isso pode caracterizar uma sonegação fiscal e uma omissão de receita, um recebimento ou um pagamento sem lastro, sem comprovação de venda de produtos e serviços, ou sem comprovação da compra. Então, tudo isso pode gerar uma série de complicações, né? A falta de emissão de notas fiscais e do carnê-leão pode gerar uma série de problemas com o fisco federal e os estaduais, Inclusive, até uma divisão da conta do restaurante pode gerar, dependendo do valor, um pedido de esclarecimento junto à Receita Federal. Tá? As coisas não estão mais simples, estão um pouquinho mais complicadas e é necessário tomar muito cuidado a partir de agora. A Receita Federal está finalizando a implementação de um supersistema de processamento de dados com o uso de inteligência artificial, sendo estimado a ser 150 vezes maior do que a própria estrutura do Pix, para processar justamente com a finalidade para fazer o processamento do volume de transações, volume de notas fiscais e créditos tributários gerados em tempo real entre a Receita e os fiscos estaduais para a cobrança não só de impostos federais, como o imposto de renda pessoa física, cuja alíquota é de até 27,5%, como também a cobrança dos impostos estaduais e municipais que, porventura, não estiverem sendo recolhidos por meio de transações regulares, por meio da informalidade. Então, hoje em dia, você não consegue mais, não há como mais você ter uma informalidade. O convênio 166 de 2022 para a fiscalização, ele permite esse cruzamento de dados, o cruzamento de banco de dados, e não só a sua vida financeira passa a ser monitorada pela Receita, mas a vida financeira de quem paga e de quem recebe. Então vai ter esses dois cruzamentos entre os pagamentos e recebimentos do seu cliente e os pagamentos e os seus recebimentos e os pagamentos também dos seus recebimentos dos seus familiares, podendo inclusive gerar inconsistências em programas sociais, Bolsa Família, caso alguém esteja pensando em usar o CPF da mãe, do pai, do avô, do tio, do sobrinho. Isso pode afetar muito e pode contaminar também a vida financeira deles, e trataremos em seguida nesses vídeos sobre esses riscos e vamos colocar bem esses pontos, né, nos nossos vídeos, para que nós possamos tomar medidas legais, dentro da legalidade, claro, para que nós possamos evitar esses constrangimentos, pagamento de juros, multas e complicações com os órgãos de arrecadação federais, estaduais e municipais. É isso, gente. Lembrando que agora nós temos os canais Solitude e Vida Plena e os canais Domínio Intelectual, além do canal Renault Ribeiro. Nós estamos migrando do canal Renault Ribeiro para esses dois outros canais. Infelizmente, eu não tenho visto todo mundo indo para lá. Eu gostaria que o pessoal pudesse se inscrever nesses dois canais e interagir com esses vídeos, porque o canal Renault Ribeiro ele não vai ser usado mais nesses assuntos nem de solteirice, e também outros assuntos que nós vamos tratar, como essas questões financeiras,
questões históricas, sociológicas e outras análises que nós trataremos mais detidamente no canal Domínio Intelectual, e sendo o assunto de bem-estar, de vida, do homem solteiro, da mulher solteira, de solitude, nós trataremos no canal Solitude e Vida Plena. É isso, gente. Um abraço. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.